Bem-vindos a mais um episódio 10 e 10. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre pulseira e não qualquer pulseira. A gente vai falar sobre as pulseiras NATO. Essas pulseiras você já podem ter visto em alguns relógios, geralmente relógios à prova d'água ou relógios de aventura, tool watches, que é uma pulseira que tem uma história interessante. Acho que o Adriano pode começar falando. Na verdade, hoje está super na moda, né? Eu achei que eu não ia ver isso acontecer, mas as marcas utilizando esse tipo de pulseira originalmente nos modelos, vindo de fábrica com ela, tendo no catálogo, etc. e tal. E super marcas, desde Blancpain, IWC, tem a venda. Exatamente. Uma coisa que é interessante porque, na verdade, os colecionadores já conhecem essas pulseiras há muito tempo. Ela eu acho que há uns 15 anos atrás, ela começou a aparecer um pouco mais no mercado, mas era um negócio meio underground, quase assim. Era uma pulseira de nylon. Ela era uma pulseira baratíssima. É única, né? Ela, na verdade, é muito simples a construção dela e tem uma razão para ela ser exatamente como ela é. E por que do nome? Muita gente acho que nem sabe por que ela é chamada de NATO ou NATO. O que na verdade é o nome em inglês da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E por que ela recebe esse nome? Na verdade, esse modelo de pulseira ela foi desenvolvida, ela foi desenhada pelo Ministério de Defesa britânico. A ideia é que ela fosse uma pulseira para equipar os relógios os militares, os relógios militares, abuso, os relógios fornecidos. Uma das razões para ela ter essa construção e ser exatamente assim uma banda única, as mais antigas, muito essa aqui dá para ver muito bem que essa aqui não tem as duas partes. Exatamente. O motivo principal dela ser assim também, eu acho que pouca gente sabe, é que como ela passa completamente por baixo do relógio, monta essa. Deixa eu montar essa aqui que cabe aqui. O Greg vai Exato. mostrar. Como ela passa pelos dois pinos do relógio, você tem a segurança de que se um dos pinos estourar, se você está numa batalha, você está mergulhando, bater o relógio fica preso pela outra. Então você passa ela aqui, costura ele aqui. Essa aqui, como ela é mais comprida, você tem essa segundo passante aqui para fixar ele e a pulseira está montada. E como a Adriano falou, como o relógio que tinha essa pulseira tinha essa ideia de uso militar, exatamente por isso, se esse relógio me quebra um pino, que queira ou não é um ponto sensível de um relógio, porque queira ou não a pulseira é tão forte presa no relógio pelo tamanho do pino, pela força do pino. Então, caso estoure um pino aqui, o relógio fica pendurado por um só, mas você não perde o relógio. Exatamente. Que é importante. Hoje em dia, até dependendo do relógio, eu, por exemplo, o Gran Seiko eu uso na NATO quando eu vou para praia ou vou para montar alguma coisa, exatamente por esse receio, porque caso eu dê uma pancada com o relógio, pode acontecer, não que eu queira, mas caso bata e eu quebre um pino desse, eu não perco o relógio, eu consigo guardar o relógio no bolso, sem problema nenhum, sem ter esse risco. Os relógios militares, apesar deles terem a segurança de que os pinos eram soldados na caixa, então não são pinos de mola, mesmo assim, o desenho da pulseira é exatamente para prevenir um acidente pior ou a perda completa do relógio, que é o que vai acontecer se você estourar um pino de uma pulseira. Esses modelos começaram a surgir, eles desenharam com essa ideia no pós-guerra. Originalmente elas eram de couro, mas já na década de 60 foi onde surgiram as primeiras normas, e aí era uma norma mesmo do Ministério de Defesa, tem um número dessa normativa, em nylon, porque a vantagem do nylon era que era mais durável para resistir molhar, secar. Ela podia ser usada numa emergência como até um torniquete, algo assim. Elas tinham uma especificação padrão de comprimento. Um dos motivos dela ser longa e permitir que você faça a dobra dela atrás é que você pode usar ela diretamente sobre o pulso ou eventualmente, se você for usar ela diretamente sobre o pulso, ela sobra, fica uma sobra considerável. Eu acho até que hoje, na verdade, essas pulseiras modernas, elas não são tão compridas quanto o que a norma rezava. A norma rezava, sobravam bastante, assim, dava para você pegar e ainda dar uma volta. E a ideia é que se você precisasse vestir isso por cima de uma roupa de mergulho
ou por cima de uma jaqueta. Ou mesmo no caso do Speedmaster, no caso da roupa do astronauta. Exatamente. Eles passam um manato por cima da roupa deles, que é gigante, porque gigante, a pulseira é comprida. desse tamanho. Essa aqui tem poucos furos, não sei se dá pra ver na câmera, mas vem só daqui até aqui. Porém, quando ela tem um comprimento maior, você consegue exatamente aumentar esse diâmetro que a pulseira fica aberta. Então você tem o seu tamanho de pulso fechado, que é menor, e você ter essa passada dupla da pulseira, que o Adriano mostrou. Quando você passa ela aqui por trás e faz a dobrinha, para tirar essa parte de excesso, então você minimiza o tamanho dela e ela fica um tamanho usável normalmente em cima de um pulso pelado. E quando você exatamente está em cima de uma roupa de mergulho de neoprene que exige ou até uma jaqueta, uma gandola, uma roupa de coisa piloto, assim, que você não tem que ficar puxando a manga eventualmente. Consegue deixar ela por cima. O curioso é que essas pulseiras, elas, falando sobre o nome dela, que muito dos equipamentos e que são usados por todos os países membros da OTAN são derivados normalmente das normas do Ministério Britânico de Defesa. Então, como essa pulseira acabou se tornando popular entre os relógios fornecidos para essas forças armadas de todos esses países, ela acabou ganhando esse apelido de NATO, de OTAN. Na verdade, foram os colecionadores que deram esse nome. Elas começaram a aparecer assim no mercado para colecionador no começo dos anos 2000. E engraçado que elas eram muito baratas. Era um negócio assim que era só colecionador, muito hardcore, e que tivesse relógio de militar que o cara queria colocar, uma pulseira, até porque quem tinha relógio militar genuíno, por ele ter o pino fixo, você não consegue colocar uma pulseira comum. Você costure uma pulseira de couro, cole e coisa e tal. E essa pulseira, além de prática, combinava completamente com o desenho. Elas originalmente, apesar de existirem todas essas cores, elas originalmente, pelo menos a do Ministério de Defesa britânico, elas eram cinzas. Eram um navy grey. Todas elas, então, elas equipavam modelos de mergulho, equiparam Rolex Milsub, que era um dos clássicos fornecidos para o Ministério de Defesa britânico, e o Seamaster 300. E antes disso equiparam os IWC Mark, depois disso equiparam os Smith. Sempre relógios de essência militar, de essência de uso, relógio não de luxo, relógio de batalha é o nome errado, mas relógios para você. Uma coisa também que aí não basta ela simplesmente ser de nylon, ela tem que ser de nylon com uma gramatura específica. Hoje quase todas elas são de muito boa qualidade, mas eu lembro que lá no começo dos anos 2000 tinha umas muito ruins. As boas mesmo eram só as que vinham mesmo da Inglaterra, eram feitas lá, e elas seguiam estritamente a norma. Elas nem costuradas elas eram só soldadas a quente aqui, e toda a ferragem dela não era de aço inox. Porque uma das ideias fundamentais também de qualquer desse tipo de material que é fornecido para a Força Armada é que seja barato, porque isso também é descartável. É descartável e passa por um processo de escolha, uma licitação, e normalmente para esse tipo de material, atendendo a norma e sendo o mais barato possível, é o que eles vão escolher. Elas eram super simples. Eu lembro que eu tinha alguns modelos militares, tenho alguns ainda, e eu gamei nesse tipo de pulseira, e eu comprei elas em começo dos anos 2000, comprava elas por coisa tipo $8, $10, $12, era um negócio assim. Mas ela por muitos anos continuou ainda meio um negócio underground entre colecionadores. E as marcas começaram a perceber que podiam colocar isso em linha com algum tipo de personalização. Fazer uma versão de luxo e cobrar o preço de luxo. E cobrar o preço de luxo, entendeu? Então, apesar de isso ter ocorrido quase 20 anos depois, mas hoje está super na moda. As marcas hoje elas são costuradas, a qualidade do nylon as melhores são de excelente qualidade. Uma das características dela é que ela não laceia, mesmo molhada. O nylon, se não for de boa qualidade, a hora que molha,
ele relaxa inteiro, então ela é super resistente, pode até servir para uma emergência, o cara pode usar como torniquete, pode amarrar um negócio, pode usar para qualquer coisa isso daqui e não deforma. E hoje a gente tem, eu pelo menos consigo pensar aí a mais nobre são as da Blancpain. As da Blancpain, eu acho as da WC também, que elas vêm com a parte toda de couro Isso, atrás, isso para ter mesmo. o conforto no Tem um braço. conforto maior, Que foge um pouco dessa ideia original do que é para ser uma NATO, né? Que é para ser essa pulseira barata que você usa sem medo, destruiu, joga fora, compra outra. E uma coisa que eu acho muito legal da NATO também, não indo para essas de luxo, mas com essas baratas, que hoje em dia $10 você consegue umas pulseiras de excelente qualidade e baratas, você consegue comprar várias. E é uma pulseira muito fácil de trocar, porque você não precisa remover os pinos do relógio, nada. Você só passa. Então, se quer usar uma preta hoje, trocar com uma azul amanhã, você precisa de 30 segundos para puxar uma fora e passar outra. Então é muito legal, porque queira ou não, a mudança da pulseira, ela muda a cara do relógio. Você passar uma pulseira de metal, uma pulseira NATO bege para uma pulseira NATO azul, você muda o visual inteiro do relógio. Parece que não, mas faz muita diferença. Eu tenho uma coleção de, sei lá, talvez eu deva ter... Tenho mais de 10 com certeza, porque eu tenho de couro, eu tenho verde, bege, preta, cinza e azul, tamanho 18, tamanho 20, tamanho 22. Eu consigo passar em tudo quanto é relógio. E uma observação interessante, porque sempre a gente fala do James Bond aqui, a gente pode voltar a esse assunto, que no primeiro James Bond, na época do Sean Connery, ele usava o Rolex Submariner com uma NATO, que diferentemente do que a Omega diz hoje, ser aquela preta, cinza, ela tinha detalhes vermelhos e verdes. A gente não tem nenhuma aqui agora, mas a gente coloca a imagem aí no vídeo para vocês verem. E por coincidência também, a do vídeo, que vocês podem ver essa foto aí do James Bond usando, a pulseira é muito menor do que o tamanho do espaço que caberia ser o relógio. Não sei quanto é esse tamanho que tem aí, mas... Eu acho que elas eram 16 ou 18 milímetros. As originais não tinham toda essa gama de tamanhos. E a dele, inclusive, era desse tamanho curto, que é a que só passa uma vez, que ela não tem esses dois passantes, essa aqui, como essa aqui, por exemplo. Que ela é direta. Provavelmente ela era anterior à norma de 67, 60. É Zulu ainda, que acho que era referência para a pulseira é Zulu. Não era nem NATO, tecnicamente. Então, queira ou não falar NATO Bond, tecnicamente está errado. Exato. Porque nem era NATO e nem é a cor que hoje em dia se chama de NATO Bond. Apesar de que hoje muita gente já percebeu isso e está mostrando a cor original. Mas essa acho que é a história da pulseira NATO. Essa curiosidade que acho que hoje está tão popular, muita gente gosta, mas acho que pouca gente conhece a história, o que significa, por que ela é como ela é. Então tá aí. É isso aí. Pulseira NATO. NATO.